Oi pessoal, meu nome é Juliana E meu nome é Joana. e esse é mais um episódio do Café e Fala. Oi gente, estamos mais uma vez aqui na minha casa, A gente tá alternando, né? Nos alternando os cenários. cenários, porque, nossa, tava bem feio assim, a gente não tava A gente tá conseguindo pedindo enquadrar, desculpa, né? A gente tá cortando o vídeo. Mas gente, entendam que a gente tá aprendendo, né? E a gente também tá com essa consciência, mas a gente tá melhorando, aqui também fica um enquadramento bom. Se for olhar aqui os vídeos das blogueiras Camila Coelho, Ah, os primeiros vídeos dela e ver como é que é. Todo mundo começa aprendendo. E hoje a gente está trazendo um tema muito legal, que é um tema que a gente tem refletido bastante. E eu acho que vai ser muito legal trazer para discussão aqui também, que é sobre hobbies. Na verdade, como é difícil para a mulher, principalmente, nossa rotina pesada, a gente ter hobbies, né? É uma reflexão que, nossa, parece que nunca dá tempo de nada, imagina a gente ter um hobby. E aí, pra gente começar a reflexão juntas, eu ia perguntar para a Joana, ela que sugeriu esse tema, porque é algo que ela tá começando a pensar agora, né? Na verdade, só antecipando que depois vai ter um tópico sobre isso, por que eu sugeri esse tema? Porque eu eu tô numa saga esse ano de voltar pra terapia. Posso contextualizar? Claro. Porque que acontece? Eu fazia terapia, eu comecei a fazer terapia, fiz um ano inteiro de terapia, foi maravilhoso. Depois que eu engravidei e o José nasceu, eu não consegui voltar. Então esse ano eu tô na luta, assim, na tentativa de tentar voltar. E tá sendo difícil, primeiro, encontrar um psicólogo. Primeiro porque tem que dar match com a pessoa, não adianta, né? Se não bate, não vai rolar. É verdade. E aí eu comecei com uma nova psicóloga semana passada. E aí eu falei pra ela sobre as questões que eu tô lidando, como tá sendo difícil, várias coisas e tal. E aí ela falou, ela me perguntou isso, você tem um hobby? Ela falou, você precisa ter um hobby, precisa ter um... E aí ela entrou, como é que se fala? Ela discorreu sobre o assunto que a gente vai tentar discorrer aqui. Uhum. Mas veio disso, dela me trazer isso de você precisa ter um hobby. Exatamente. E aí eu já ia começar com isso precisamente por essa provocação, né? Porque a gente tá com o celular, o nosso roteiro tá aqui, tá? Mas basicamente, se eu te perguntasse hoje, você tem um hobby? Não. Cheguei à conclusão que não. Porque que acontece? Eu achava, em um determinado momento da minha vida, a atividade física já foi um hobby, a musculação. Num momento em que eu tava conseguindo fazer aquilo de fato por mim, né? Há uns anos atrás. Tava sendo um hobby porque era por mim. E hoje em dia tá sendo uma grande luta, então eu não posso dizer que é um hobby mais, porque é tudo muito sofrido, tem que esperar meu filho dormir, é sempre nas brechas de tempo, entende? Tá sendo uma coisa muito custosa. E pelo que eu entendi, a gente vai explicar mais sobre isso, Sim. o hobby tem que ser uma coisa que é prazerosa, que é algo num tempo livre que você realmente possa estar com a mente tranquila de que eu posso desfrutar desse momento. Sim. E então não tenho, tipo, eu toco clarinete, mas acaba que não é um momento de hobby também. Porque é toda uma dinâmica, a gente toca geralmente na igreja, eu não tenho tempo de tocar, de pegar meu instrumento em casa, botar uma música bonita, pegar uma partitura de uma música bonita e começar a tocar só pelo prazer de estudar, pelo puro prazer de estudar. Então acaba que também não é um hobby. Sim. E eu amo ler, mas no momento também eu só tenho lido conteúdos mais densos de aprendizado por várias questões da vida. Então, não tem A maior diferenciação, assim, é porque a gente também, a gente até pode começar assim por isso, porque acaba que tudo vira demanda. Então, mas antes de entrar nisso, fala de você. Agora eu devo uma pergunta. Tá. E você? Você tem um hobby? Então, hoje eu estou adquirindo hobbies que antes eu tinha com mais facilidade. E aí, exatamente por isso, por virar demanda, obrigação, acaba que a gente perde E antes de esse aprofundar, tempo. explica pra essa palavra em inglês, hobby. O que é hobby, para as pessoas entenderem? Hobby basicamente é algo que você faz por fazer, porque você gosta de fazer. Porque é um hobby, aquilo que você coloca o seu tempo e aquilo te dá alguma satisfação. E a maior diferença de tipo, mas o meu trabalho me dá satisfação, mas o seu trabalho é uma obrigação, Tipo é algo que vai te dar um lazer retorno, pessoal, né? lazer. E quando você fala de lazer, é uma coisa, a gente talvez não tenha, se der enquanto você fala, eu vou pesquisar a explicação de hobby, o significado da palavra, que é uma palavra em inglês. O que acontece? Quando a gente fala assim, é um momento de lazer. Mas geralmente o lazer a gente faz com alguém, né? E aí não se encaixaria nisso. Um hobby é um passatempo. É uma atividade que você faz no seu tempo livre só por prazer, diversão ou descanso. Não é um trabalho, não é uma obrigação. Isso. Viu? Então é simplesmente fazer porque você gosta.
não como uma justificativa. Por que você está sentada lendo? Ah, porque eu estou adquirindo conhecimento, porque eu estou estudando, porque eu gosto. Esse é e eu lembro que em terapia também, hoje eu acompanho também mulheres, é muito isso. Algo que você gosta simplesmente pelo fato de gostar. E você consegue fazer aquilo porque aquilo te faz bem. Sim. E hoje é uma dificuldade muito grande. Aí, talvez pra gente começar essa reflexão, por que você acha que é tão difícil ter um hobby? Porque, primeiro, a gente vive num tempo em que a mulher tá muito sobrecarregada. E aí existem vários contextos para isso, né? Mas eu acho incrível, cara, como mesmo em contextos diferentes, cara, eu tenho amigas com uma condição financeira bem melhor, assim, com bem mais recursos, de ter uma pessoa para cuidar da sua casa, de ter uma ajuda profissional com o filho. E vejo amigas que na mesma situação assim que eu, que trabalham fora e que também cuidam da casa, cuidam de várias demandas, e tenho amigas que são só donas de casa. Só não, tá, gente? Só quando eu digo assim, que estão sem um trabalho, além de ser dona de casa, porque ser dona de casa é um trabalho. De ser dona de casa, cuidar do filho e tal. E tá todo mundo sobrecarregado. Exatamente. Tá todas elas, mesmo que em contextos diferentes. A mulher vive um tempo, acho que a mulher sempre esteve muito sobrecarregada. Mas parece que agora, não sei se pela tecnologia, sei lá, várias questões, eu acho que pela a demanda especial para nós mulheres estar muito alta, acaba que tudo é atividade que tem um propósito, que não é um passatempo. Tudo tem um propósito. Então a academia, ela é um propósito de estar mais magra, de estar com o corpo bonito. E acaba que tem uma pressão para que isso aconteça. A leitura, ela é uma leitura porque precisa aprender. A pós-graduação, a faculdade, o curso é porque você precisa se especializar mais. O parquinho que você vai com seu filho à tarde não é só pelo parquinho. Entende? Parece que tudo gera. E assim, eu também concordo 100% com isso. E eu só acrescentando, né? Porque eu acho que é muito difícil a gente ter um hobby, a gente conseguir ter esse pensamento. Até porque a gente não tem, a questão do tempo, né? Acaba tudo virando. E porque a gente não tem tempo livre. Por tudo virar demanda, a gente tá sempre numa correria, a gente não tem tempo livre. E quando a gente tem, a gente adiciona demanda. Às vezes não é nem que a gente adiciona, é porque a demanda existe. Então talvez, a gente já concluindo, mas que a gente ainda vai discorrer, o segredo para que você tenha hobby é deixar um prato cair. Não, isso com certeza. Isso a gente vai falar, mas não. Por quê? Porque acaba que a gente não vê isso como prioridade. Eu tenho uma hora livre. Então, normalmente, minha rotina, né? Eu tenho uma rotina flexível, graças a Deus por isso. Eu sou muito grata hoje pelos meus horários. Mas ainda assim, é algo que dificulta você acabar, tem que ter muita organização. De manhã, meu bloco de trabalho, muito focada. De tarde tem algumas horas também que já é pra isso, projetos, de atendimentos. E chega uma hora do dia, normalmente 5 horas, é um tempo livre. Acaba que se torna um tempo livre até buscar o meu filho na creche ali, 6 e pouquinho. E aí, o que eu vou fazer? Tá, tenho tempo livre, eu vou sentar no sofá e ler? Não, gente, eu vou botar roupa pra lavar, porque quando ele chegar, eu vou ficar com ele. Eu vou ajeitar a cozinha. Eu vou guardar roupa, que, gente, tem uma montanha de roupas ali que eu tô acumulando. Então, eu coloco no tempo livre, eu aproveito para adiantar ou fazer algumas tarefas que eu sei que é o tempo que eu vou ter. E hoje é assim. Tipo, eu ouço muitas mulheres exatamente nisso. Por que você não tem um hobby? Porque eu não tenho tempo. E simplesmente não tenho tempo e não consigo adicionar mais horas no meu dia, obviamente. Então, o que eu vou fazer? E isso foi pra mim sempre uma grande desculpa pra não fazer coisas que eu gosto. E às vezes até, por exemplo, um hobby, às vezes ele pode começar como um hobby. Eu quero ler mais, eu quero correr, né? Eu vou falar da corrida porque particularmente foi algo que eu comecei exatamente nisso, com uma orientação na época da minha psicóloga de fazer algo novo, diferente, só por fazer. Lá em Curitiba, na época, conheci a corrida. Foi algo que começou assim, como um hobby, caramba, que delícia. E hoje, até hoje é. Só que em certos momentos ele se torna uma cobrança um pouco maior. E em outros momentos eu nem tinha tempo. Eu não conseguia colocar isso como algo que é prioridade pra mim. E a desculpa é sempre essa. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. E aí eu acho que esse é o ponto. A gente começar a ver uma coisa que você falou antes de a gente começar a gravar. Caramba, eu não tenho um hobby, eu só vivo para trabalhar e arrumar minha casa. E aí quando você, por exemplo, percebe isso agora, o que isso te faz sentir, assim? Como é que você ficou diante dessa constatação de que
Hoje talvez você não tenha um hobby definido. Cara, eu acho que, tipo assim, é muito aquilo que a gente falou, né? A gente tem que analisar o contexto de vida. É muito por conta do contexto que eu estou vivendo nesse momento. Eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses. Então, eu tenho um filho pequeno, estou trabalhando em 2 lugares agora. A gente não tem ajuda com as demandas da casa. E, gente, isso ocupa muito tempo. Muito. Né? Só quem assim, é dona de casa, trabalha fora, tem filho pequeno e cuida das coisas de casa, não tem ajuda externa, assim, de limpeza com a casa, sabe como que dá trabalho. Então, uma boa parte do meu tempo, que poderia ter um pouquinho livre, é destinada para todas essas demandas de cuidar da casa. Sim. Então, acaba que eu vejo que nesse momento é o contexto que eu tô, entende? Então não é que eu olho com tristeza, poxa, eu não tenho um hobby. Não, porque eu olho, cara, é a minha realidade, aquela coisa da instalação da realidade. É a minha realidade agora. Só que isso não faz com que só que isso faz com que eu pense, eu vou precisar encontrar um jeito de deixar algum prato cair para que eu tenha esse tempo, porque isso está causando consequências na minha saúde mental. Sim. Então, né, eu tô tratando em terapia, tentando encontrar uma terapia que eu consiga me encaixar, que dê tudo certo, porque eu preciso tratar isso, porque tudo bem, é aquela coisa, a gente pode se achar uma máquina de vencer, mas se você for nesse mood por muito tempo, em algum lugar vai desandar, porque ninguém é uma máquina, nós não somos uma máquina de vencer. Então você vai dar conta de 1000 BOs, mas você precisa ter um tempo de, sabe, Sim. alguma coisa por você, sei lá. E o que eu penso também nisso, que automaticamente vem, não vou dizer culpa, né? Acho que culpa acaba que ficou uma palavra muito clichê agora, mas vem um pensamento de que é errado, talvez, de eu tirar um tempo pra fazer alguma coisa que não seja uma demanda. Eu sinto muito isso. E aí a gente, né, pode até tipo aquela coisa de um domingo à tarde que você fez, tipo assim, você lavou a louça, você fez todo mundo almoçou, você lavou a louça do almoço e tal, ficou uma pilha de roupa lá na máquina. Mas eu vou deitar e vou assistir um episódio de alguma coisa que eu gosto na Netflix. Você vai, mas você fica com aquela pilha de roupa na sua cabeça. Caramba, as pilhas de roupa estão lá. Tem que guardar. Estou perdendo tempo, não tá valendo a pena isso daqui que eu tô fazendo. Bom, pessoal, a gente teve que trocar de câmera, então se ficar diferente. A gente não vai desistir. Não vamos desistir. Mas a gente tá falando da parte da produtividade, assim. E aí eu comentei porque eu sentia muito isso. E sabe que isso é dos sintomas do burnout? Como assim? E assim, eu não tenho confirmado nada disso, mas essa alta produtividade, pelo menos pra mim, na questão profissional, sempre foi muito presente. Eu sempre fui muito ativa profissionalmente. Sempre, muito. Me entregava 100%. E aí, com a maternidade, abriu mais uma aba gigantesca de responsabilidades na minha mente. Então, adicionou, além do que eu já tinha de alta produtividade, N novas tarefas, funções, demandas que eu não consegui, em um momento inicial, separar, como você falou, minha realidade agora é essa. Eu tinha que ser boa em tudo ao mesmo tempo. E não dá. Isso, obviamente, deu muitas coisas em mim, né? Ansiedade e tudo mais, blá blá blá. E um desses sintomas é exatamente isso, você não consegue parar. Eu me sentia literalmente errada. Eu sentava, se eu ouvia a porta, eu levantava e ia fingir que estava fazendo alguma coisa. Que isso? Porque eu tinha esse estado de alerta constante, onde eu não podia parar. E isso, obviamente, vai incluir um hobby. Eu não conseguia. E hoje a minha maior dificuldade é nisso. Eu amo ler, sempre amei. É sempre um hobby pra mim, desde nova. Hoje eu quero ter esse hobby novamente. E eu estou tentando ao máximo fazer isso acontecer. Mas é um esforço. E aí, em terapia, a gente começa a entender a importância de um hobby. Não sei se com a sua psicóloga inicial você chegou nesse ponto do porquê, então, que ela te sugeriu porque é importante você ter um hobby. Pra eu discernir, não pra dissertar. Então, gente, o que acontece? Eu não vou abrir tudo aqui, até porque são coisas pessoais, enfim. Mas toda essa. A gente falou um pouco no episódio de virtudes e tal. Mas o que acontece? Eu tenho algumas questões de compensar essa carga emocional
todo esse excesso de trabalho, de muitas demandas e tal, eu tava descontando isso ou na comida ou nas compras. Claro que tenho muitas outras coisas, mas eu estava, muitas outras coisas que é necessário tratar em terapia. Mas essas duas coisas estavam causando um desequilíbrio na minha vida. E de onde estava vindo isso? Uma necessidade de me compensar por causa de toda essa dinâmica de vida muito, muito, muito cansativa. Então eu senti uma necessidade de, eu mereço algo pra mim, entende? E aí vem disso, você merece sim algo pra você, mas não precisa ser algo material. Olha que interessante, entendeu? Né? Você precisa sim de um momento pra você, de algo dedicado a você, de um tempo de relaxamento, de um tempo de mente mais descansada. Você precisa disso, mas não necessariamente precisa ser algo que custe dinheiro, algo que seja comprado, algo que seja para comer, que seja para comprar. Entende? Aí vem daí, de você precisa colocar dar um lugar para essa emoção, né? E talvez o lugar dessa emoção seja fazendo algo por você, que é o que talvez esteja fazendo falta. Como você está dando conta de todas as outras coisas, aonde está você? Sim. Aonde você está se colocando? Exatamente essa frase do aonde está você. Por quê? Quando a gente entra nesse lugar de autoconhecimento, clichê talvez, né? De se olhar, de, nossa, recuperar, até depois desse período da maternidade do bebê pequenininho, a gente acaba, assim, se perdendo, né? Tentando entender nova vida, nova dinâmica, nova rotina. A gente acaba perdendo alguns traços de um pouquinho, não só de tempo, mas da nossa identidade. E essa construção de hobby, ela vem desse lugar, como a gente falou, né? É um passatempo de algo que você gosta. E eu lembro quando a minha psicóloga falava sobre, né? O que você gosta de fazer? Eu não sabia responder. Nesse ápice, né, da cabeça tão cheia de coisas, não tinha um gostar por gostar. E aí eu ficava tentando achar, não, mas é porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. E aí, beleza, eu gosto de correr. Mas agora tem que ter tempo. Mas se torna algo que você também responder. Eu sou a Joliana e eu gosto de corrida. Junta esse hobby a algo que você de fato gosta de fazer. Não aquela resposta clássica que a gente acaba dando, né? Eu sou a Juliana, eu sou mãe, sou administradora, sou terapeuta, eu sou dona de casa. O sou, a gente é muito mais facilidade de falar do que de fato você é e do que você gosta de fazer. Você tem essa percepção? Eu acredito que sim, porque até se você for colocar, né? Aquilo que você for olhar o que as mulheres colocam na bio do Instagram. Todas as mulheres vão falar. Não, tá lá, todas elas vão colocar maternidade, que são mães, esposas, ou que são mães, no que trabalham, qual é a sua formação. Geralmente vai ser isso. Nunca você vai colocar lá o que você gosta. Sempre você vai colocar quem você é, o que você faz. Exatamente. O que você faz, não o que você é. Isso. Porque a gente pode responder, eu sou muito, sei lá, simpática. Eu sou muito alegre. É de fato o que você é, vem da sua personalidade. E a sua personalidade também é formada pelo que você gosta de fazer. Então eu gosto de leitura, eu gosto de ouvir música, eu gosto de tocar meu clarinete, sem que isso seja uma responsabilidade. Isso é muito... Gente, falando aqui, assim, tá bom, entendi, mas é difícil? É muito difícil parar pra você pensar, cara, eu gosto de fazer isso, então eu vou colocar um tempo pra fazer isso. A gente tem que lutar contra todos os pensamentos que você falou. Mas eu devia estar fazendo tal coisa, mas eu devia estar fazendo tal coisa. Muita coisa, nossa. É muito complicado. E aí a gente entendeu muito, né? Acho que até é um tema que a gente vai desdobrando, porque ele mesmo já é bem, vai se explicando. Mas e agora? E a partir desse entendimento, como é que você acha que você consegue adicionar um hobby hoje na sua realidade? Nossa, na minha não sei ainda, eu ainda não encontrei um jeito. Olha, não sei ainda, assim, sinceramente. Amanhã eu até vou voltar na terapia e querida, não ela vai consegui, me perguntar, e aí, você conseguiu? Eu vou falar, não. Porque, olha, eu cheguei a pesquisar algumas coisas. Eu vi uma vez aquela blogueirana Lídia Lopes, dos Cachos, fazendo aquarela com tinta. Nossa, ali a Letícia, E gente. já vi ela fazendo também, tipo aquelas...
tem na Amazon aqueles kits de desenho sem ser Bobbie Goods, com lápis de cor e aquelas flores enormes que você vai pintando, vai preenchendo. Eu cheguei a pensar naquilo, tá no meu carrinho da Amazon, cheguei a pensar nisso, cheguei a pesquisar algumas outras coisas. Eu coloquei pra mim esse ano como uma das... Tá lá no meu Vision Board, eu tinha colocado corrida, cheguei a fazer isso algumas vezes no começo do ano. Mas a corrida, ela é um pouco inviável para mim em algumas questões por causa de locomoção e tal. O bairro que a gente mora não é muito legal para mulher sair correndo à noite. Enfim, tem várias questões. Então, assim, tá difícil, viu? Não vou aqui fazer meia culpa ou fazer, ai, nossa, eu já encontrei. Não encontrei, eu ainda não sei muito bem como fazer isso, porque, como eu falei, os meus livros, todos que estão para eu terminar de ler até dezembro, são livros que tem algum objetivo profissional, então não é nenhuma dessas leituras, são no sentido de só uma leitura leve, mas de uma leitura assim só por ler. Mas a terapeuta, a psicóloga, ela falou algo pra mim também. Ela falou que não necessariamente precisa ser um fazer de assim, uma aula, ela falou que pode ser um tempo seu. Sim. Então também pode ser uma ida ao shopping, não pra gastar muito, calma, não tô falando disso. Ela não se auto-justificando. Claro que também se pudesse uma terapia de compra. Mas não gente, ela não era disso que ela tava falando. Mas ela tava falando assim, de um tempo seu. Então, você gosta de andar no shopping? Então vai andar no shopping. Eu amo cafeterias, né? Em cafeterias. Então ela fala, talvez esse possa ser um bom hobby pra você. Ir uma vez por semana numa cafeteria, com calma. Eu, então, que gosto da minha própria companhia, não é nenhum problema pra mim ir a um lugar sozinha. Eu, inclusive, adoro. Sabe? Então, ir numa cafeteria, de repente levar, assim, um livro, mesmo que seja o seu livro de estudo, mas assim, que não é porque você precisa concluir 3 capítulos naquela semana. Não, você leva o livro, mas você vai a uma cafeteria, ou então, sei lá, uma caminhada. Ela falou que pode ser várias coisas, não precisa ser uma função, entendeu? Então, não necessariamente precisa ser uma aquarela, um bordado, uma aula de cerâmica, um pilates. Pode ser só uma caminhada por semana, alguma coisa assim, entendeu? Eu só tô dizendo que eu ainda não consegui encontrar, porque na minha janela de tempo, das minhas demandas de coisa pra fazer, eu ainda não consegui, então eu entendi, mas onde eu vou encaixar isso? Eu ainda não consegui fazer isso, mas eu preciso fazer. E tem uma outra coisa também, que não é que eu vou dizer que é procrastinação, mas é que a coisa tá tão assim, eu sinto que eu tô assim, que as coisas estão acontecendo, tudo uma por cima da outra, eu tô só indo no fluxo da vida e eu não tô conseguindo... Calma, vamos organizar, então também não fiz isso, então também tem que parar e pensar, então vou por aqui. Tá, mas assim, eu acho até que antes disso, por quê? Aí entra em um lugar onde sei lá, eu vou ficar pensando várias opções existentes de hobby. Eu vou no Google, lista de hobbies. Nossa, tem 1000 possibilidades. Eu acho que antes disso, seria o que a gente tá, né, trazendo aqui das dificuldades e tal. Eu acho que é essa mudança de prioridade. Eu acho que pra mim, eu consegui alcançar isso nesses últimos meses. E é bem que agora eu sinto que eu tô colocando isso em prática. Que é essa mudança de mentalidade de que isso também é uma prioridade. De que isso também é importante. Por quê? Porque se eu vou pra uma lista, então, vou pintar. Eu tenho 2 Bobbie Goods ali, que eu comprei exatamente pra isso. Eu vou pintar. Eu vou ficar com essa coisa interna de que eu tô perdendo tempo. Então acho que tem que ser até interno primeiro. Sim, isso é total. Prioridade. Eu sou prioridade. Você pode fazer isso. Você pode. Isso exatamente é o que vai te ajudar a conseguir executar as suas demandas com mais excelência. É verdade. Porque você tá com a sua mente mais limpa, você tirou um tempo pra você. Eu digo até, sei lá, um banho, um spa, um banho premium, que você entra no chuveiro, lava seu cabelo, esfolia. Esse fazer por fazer, sem uma justificativa, de fato pode ser um hobby. Cuidar mais de você, fazer as suas unhas, né? Você que tem esse hábito, então, poxa, eu vou fazer as unhas, pode ser um tempo onde você bota ali uma coisinha gostosa, uma musiquinha, e acaba se tornando um momento de hobby, de passatempo, de coisa que você não tá fazendo por um compromisso. É verdade. Coisas muito simples, de essa união que a gente trouxe, não de dicas, né, mas de como colocar isso em prática, então. A gente não precisa ser grandes coisas, né, então um passatempo gigantesco, ou um passatempo que vai ser atrelado a alguma coisa que vai me gerar esforço. É tão pequeno. Às vezes, uma coisa que eu tô começando agora, de novo, chá. Chá é bom, chá. E eu olhar isso como
é meu momento. Eu não preciso de mais nada agora. Por quê? Porque eu gosto de tomar chá. Eu gosto desse momento Talvez meu. simplificar. Simplificar. Né? Simplificar. Porque, de fato, a gente vai ver, às vezes, até que a gente já tem, mas que a gente não olha assim. Acho que isso faz sentido. E aí, eu tenho colocado isso em prática, né? Essa questão do deixar pratos caírem, né? Que você comentou. Gente, eu tô tão assim, e eu tenho falado da corrida porque hoje é o meu hobby, né? Eu vou pra academia, eu faço treino lá, agora eu tenho feito musculação. Até em alguns momentos pode ser ali, beleza, uma obrigaçãozinha de ir, mas a corrida, especificamente a corrida em si, pra mim é um hobby. E é uma coisa que eu tenho assim, gente, que delícia, eu sou apaixonada. Me desafiar ali, de acabar os treinos, pra mim é muito bom. E aí eu fico pensando, eu até não teria tempo, porque quando eu vou pra academia, quando é dia de corrida, eu fico mais tempo na academia, porque eu tenho que correr e depois eu faço o meu treino. Então toma mais tempo, entre aspas. Só que é prioridade. E às vezes, Joana, realmente, a casa tá caindo aos pedaços, tá um caos. Eu olho, aquele famoso, vou pra academia, beijos. E aí eu vou pra academia. Hoje eu consigo fazer isso, assim, nesses últimos 2, 3 meses, isso tem sido pra mim uma grande prioridade. Por conta dessa mudança, desse entendimento de que, cara, isso me faz bem, e eu fico bem pras outras coisas. Exatamente, se eu estiver bem mentalmente, eu vou estar bem para fazer as outras demandas que eu preciso fazer, exatamente. Acho que o ponto é esse. E ajuda muito, assim. Então, acho que esse vídeo a gente vem trazendo com nossas experiências pessoais também, né? Que às vezes a gente gosta de abrir aqui, faz muito sentido, porque acaba que todo mundo vive uma realidade semelhante em algum ponto ou algum momento da vida. E compartilhar isso ajuda a entender, caramba, não tô sozinha nesse barco. Não é só eu que tô vivendo isso, uma vida tão corrida que eu não consigo sair pra fazer uma coisa por mim, por exemplo. E o ponto é esse, a gente acaba se esquecendo de que a gente também é uma prioridade pra gente mesmo. Exatamente, de que você pode, de que tá tudo bem, né? Você se cuidar, de que tá tudo bem você tirar um tempo pra você. De que tá tudo bem num determinado dia, você separar uma horinha pra assistir o seu filme, pra fazer um brigadeiro, sem culpa, né? Porque nem todo doce que você compra precisa ser com culpa. Mas que você pode tirar um momento, fazer um docinho, comer tranquilamente, sabe? Um momento seu. Então acho que é importante, sabe? É importante. E um outro ponto de hobby é que até talvez linka com a alta produtividade, mas que é esse desempenho, né? Então, assim, eu preciso ser boa. Às vezes até por isso que deixa de ser hobby, né? Você começa ali, então eu vou ler uma página por dia. Depois você já tá, você mesmo se cobrando, você tem que ser perfeita naquilo. Disputa com você mesmo. Aí deixa de ser um passatempo, né? Você começa a colocar uma meta pra aquilo. E você também não acha que... Ai, gente, pode até me chamar de chata. Mas você não acha que também, se cria-se uma necessidade de postar, já não é mais hobby? Então, aí, nossa, é um ponto bom. Por quê? Eu sou dessas, né? Eu tô postando ali agora que eu tenho Close Friends, gente, nunca mais saí. Mas eu tenho essa de... Sempre gostei de postar. Mas porque vem de um lugar que acaba me motivando também e algumas pessoas acabam trocando ali comigo. Diferente do raciocínio, como se fosse um bater ponto, assim, que você diz, tipo, fui malhar, aí tem que bater ponto de que eu fui. Eu acho que vai muito da mentalidade, vai muito da sua intenção ali. Não necessariamente se eu fico mal se eu não postar. Não. Eu posto porque é algo que, de alguma certa forma, me ajuda. Mas, hoje em dia, a gente vê muitos influenciadores que têm esse pensamento. Sim, claro que a vida pessoal de cada um, a gente não tem nem como julgar, né? A gente sabe o que passa na cabeça das pessoas. Mas que precisa mostrar, que a vida da pessoa é mostrar. A profissão é uma profissão de influenciador, então ela precisa mostrar. Então eu concordo que em algum momento você pode deixar de ser um hobby porque ela tá trabalhando com aquilo, sabe? Então é difícil a gente conseguir medir, não sei se ficou confuso. Falando de influenciador, sim, tudo pra influenciador vira trabalho. Tudo é trabalho pra eles, porque tudo que eles fazem é trabalho. Desde o café da manhã até a hora de dormir, que eles estão mostrando aquele cafezinho de bebê, que é aquele cafezinho, aquele tipo chazinho azul, tudo deles é trabalho. Mas falando de nós da vida real, às vezes eu fico pensando se a gente não meio que, como é que eu posso dizer, se essa necessidade exagerada de que tudo tem que ser postado,
gera uma necessidade de performance. Entende? Sim. Poderia ser a corrida pela corrida, só pelo meu puro desejo de extravasar essa adrenalina, Sim. de correr e tal. Mas acaba virando um pouco de performance, porque eu posto os KM que eu fiz, eu vejo o KM que o outro fez. Então, mas aí isso que eu ia falar, isso está muito relacionado com a comparação, né? Aí, por exemplo, o meu hobby não é esse, meu hobby é, sei lá, na cafeteria, ou meu hobby é dar uma volta no shopping, mas eu tenho que postar que eu passei pelo menos em uma lojinha, eu tenho que passar que o meu café que eu tomei foi na, sei lá, uma cafeteria cara do Plaza, vamos ter que dizer qual. Não foi na cafeteria Fubangui, não foi no Rei do Mate, minha cafeteria, foi numa cafeteria top. Entende que se eu começo a postar, começa a gerar uma necessidade de performance, porque eu não vou querer postar que eu tomei o café no Rei do Mate. Não que eu não posto, mas digo assim, entende? Mas então... Acaba virando performance. Mas aí é que tá. Aí é o ponto da intenção de você tá fazendo aquilo. Porque a intenção do fazer por fazer, do tipo... você pode, hoje em dia nossa vida, ela é uma vida que tá envolto com as redes sociais. Então, pública. A gente tá ali, ela faz parte. Agora a gente vive, nossa vida faz parte, tem a rede social. Então, não necessariamente o que a gente posta, a gente está colocando ali como algo... olha, gente, como eu faço isso muito bem. Às vezes você só gosta de compartilhar com a sua rede de amigos que está ali no seu Instagram, na sua rede social. Eu acho que é muito da intenção, de como que você faz isso. E aí tá, pra gente fechar. Hoje, se você tivesse uma tarde livre, totalmente livre, o que você faria? Tem responsabilidade, José tá bem, tá com a avó, tá super bem cuidado, você tem uma tarde livre, caramba, não tem nada, nem compromisso. Vou falar a resposta ideal. Vou falar o certo e o que eu faria. O que eu faria se fosse na realidade? Eu iria pra casa, tirar todas as roupas secas que estão na corda, botar mais pra lavar, lavar a louça, passar o pano na casa e lavar o banheiro, que eu não consegui lavar no final de semana. E assim, o que deveria, talvez, adquirir no hobby? E se fosse por uma questão de um tempo livre pra mim, talvez eu colocaria uma série e faria uma pipoca, alguma coisa assim, ou um cafezinho, um pão de queijo, e ia deitar na minha caminha e ia ver uma sériezinha, e tomar um cafezinho e comer um pãozinho. Eu penso nisso, por exemplo, assim, pra mim, sei lá, um sábado de manhã, né, normalmente às vezes tô com tempo livre, eu penso, gente, eu coloco tantas coisas, eu quero sair, eu vou correr na rua, eu vou dar uma volta, tomar água de coco. Na realidade, eu durmo o dia todo. De tão cansada. Não, aí você falou uma tarde, agora você fala assim, uma manhã de sábado. Não sei. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa mega cultural. Eu amo museus, eu amo cinema, eu amo shopping. Eu amo sair, gosto muito de passeios, mas também sou uma pessoa caseira. São as duas coisas. Mas às vezes eu volto e me falo, caramba, eu queria ir lá no mar, olhar as exposições, ou então queria ir no Soar do Jambeiro, passear, sei lá, tirar foto. Só que eu acabo nunca fazendo nada disso. Então, não sei. Poderia ser algo a adquirir. Mas assim, eu acho que o intuito desse vídeo, até pra gente, é o falar disso, até pra incentivar. Né? Incentivar. Tenha um hobby, pense, né? O que você gosta de fazer. Tempo pra você. Você tenta separar, mas não dá. Gente, dá. A gente só tem que conseguir deixar esses pratinhos que nem tudo é prioridade, nem tudo tá pegando fogo. Pra gente ver imediatamente e segurar tudo. A pilha de roupa aguenta, mas não precisa ser guardada. Aguenta, tá ali já quase uma semana, vai ficar mais. Porque aguenta. Porque é aquilo, depois a gente fica pensando, a vida vai passando e a gente só tá entregando demandas. Eu acho que não tem que ser nem 8 nem 80, sabe? A gente não tá querendo dizer aqui que é pra você deixar a sua casa um muquifo pra que todos os dias você faça o seu hobby. Não é isso. Até porque nem foi isso a sugestão da psicóloga. Ela não falou que tinha que ser todo dia. Ela falou uma vez por semana, pelo menos, tem que ter um tempo pra você. Sim. Então a gente tá falando disso. Uma vez por semana, você deixar a roupa que era pra ter sido guardada ontem, você deixar pra guardar amanhã, porque hoje você vai tirar um tempo pra você, a gente tá falando disso, tá? Porque depois eu vou falar pra gente, mas a gente não vou deixar minha casa um muquifo, porque na montanha de roupa suja vem um inimigo que se manifesta através da bagunça na sua casa. Já viu que tá cheio de vídeo disso agora?
casa bagunçada remete à pobreza, remete à energia negativa. Eu já ouvi também. Não, a gente não tá falando disso. Mas se eu tiver tempo livre, vai ser a oficina do diabo. Gente, calma, a gente não tá. Fala que você é à toa. Não é assim, não. E nem de deixar a sua casa um muquifo, a gente tá falando de um tempo pra você. E quando a gente fala, foi aquilo que eu falei no início do vídeo. Algum prato vai cair para que você consiga ter esse tempo para você. E quando eu quero dizer isso, é que numa demanda de um contexto de uma casa, que principalmente se você já tiver filhos, que tenha marido, que tenha, mesmo que não tenha marido, um contexto de uma casa, que tenha filho, que tenha demanda de trabalho, que tenha roupa para acordar, comida para fazer, várias coisas. Para você tirar o seu tempo livre, alguma coisa vai, ou o almoço vai ter que repetir para janta, ou talvez não vai, para você tirar o seu tempo, não vai dar tempo de fazer almoço e vai ter que improvisar um macarrão com ovo, e à noite não vai dar para jantar, vai ter que comer um lanchinho, improvisar um lanche, sei lá, entende? Para que uma coisa aconteça, alguma coisa vai ter que ser, não improvisada, mas assim, feita mais simples. Exato. E é isso, assim, então eu acho que esse nosso intuito realmente é motivar você também, porque a gente tem que sempre ter essa compreensão. Nós somos prioridade, nós somos importantes e gente, faz uma diferença na saúde mental? Muito. Faz muita diferença. Você realmente se sente mais leve, você percebe isso. Então a gente deixa aqui, né, como um incentivo, talvez, esse vídeo. Conta aqui nos comentários também se você tem um hobby, o que você gosta de fazer. Se pra você isso é fácil, se é difícil. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. E é isso. É isso, gente. Tenham hobbies, tá? Não seja um pouco. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.